Fala galera, tudo bem? A Itália tá fora da Copa do Mundo de novo, né? Impressionante, incrível realmente a eliminação numa semifinal diante da Macedônia do Norte. Todo mundo projetando, né, a expectativa para um Portugal e Itália que já seria cruel, mas geraria uma enorme expectativa. Já gerava desde o sorteio uma enorme expectativa, os dois se cruzando, né, se enfrentando por uma vaga só na Copa do Mundo. Então toda a expectativa foi criada em relação a esse confronto que não vai acontecer. A decisão por uma das vagas da repescagem vai ser entre Portugal e Macedônia do Norte. Então é claro que é um grande choque, porque assim, se a gente olha, a Itália não chegar à Copa do Mundo perdendo para Portugal, teria um outro caráter, né? Uma outra forma de encarar. Da mesma forma Portugal, se não vai à Copa do Mundo perdendo para a Itália nessa decisão, era um outro nível de grandeza dentro do duelo. Quando a gente fala de uma semifinal da repescagem e uma queda precoce para uma Macedônia do Norte, a coisa ganha um tamanho gigante de zebra, de decepção, de vexame, aí cada um usa a palavra que quiser para definir algo incrível. E no Twitter eu até brinquei, assim, propositalmente mesmo com a questão das palavras, que eu falei que foi um gol da Macedônia do Norte nos acréscimos, que foi tão inacreditável quanto previsível. Por quê? E é óbvio que aí eu tenho um jogo de palavras, porque é inacreditável porque ninguém acredita até o momento que realmente acontece. Mas é relativamente previsível porque foi um jogo em que a Itália teve um volume tão grande em termos de chutes, de finalizações, quase todas travadas, bloqueadas na entrada da área, mas foi um jogo tão de ataque contra a defesa e com a Itália se frustrando e ficando, caindo na ansiedade natural do tempo passando dentro de casa, com o favoritismo, com a responsabilidade, vendo uma possibilidade de fracasso novamente em relação à vaga na Copa do Mundo. Então é claro que todo esse aspecto psicológico pesaria e isso traria para o jogo uma reta final que era muito perigosa. E aí, minha ideia aqui não é nem entrar especificamente na análise do jogo em si, porque eu acho que o jogo nem é tão simples assim de analisar quando a gente fala do volume que a Itália teve e poderia ter vencido a partida. Mais uma vez é uma questão de finalização, entre outras coisas, como em outros jogos. Mas é claro que a gente tem que falar sobre o efeito, a abordagem, as consequências da Itália fora da Copa do Mundo, da mesma forma valorizar o enorme feito da Macedônia do Norte, que é uma das histórias das eliminatórias para a Copa, mas também é uma das histórias do ciclo. Se a gente for pensar em 2018 e 2019, quando começa a Liga das Nações, a Macedônia do Norte jogava a quarta divisão, a Liga D da Liga das Nações. E de lá para cá, o país tem colecionado capítulos marcantes, históricos, dentro da sua breve história da seleção, com o Pandev sendo o grande nome, mas agora já aposentado, até por isso fora desse capítulo, no mais recente capítulo brilhante dessa história, que é ficar a um jogo de uma Copa do Mundo, do que seria, pode ser, vir a ser, uma participação inédita da Macedônia do Norte numa Copa do Mundo. Mas se a gente for lembrar então, né, 2018, 2019, foi a disputa da Liga das Nações com a Macedônia do Norte ganhando o grupo dela, garantindo o acesso porque é a Liga C na sequência, veio a repescagem para Euro, via Liga das Nações, o gol histórico também do Pandev contra a Geórgia, garantindo a vaga da Macedônia do Norte pela primeira vez numa Euro. A Macedônia do Norte joga a Euro 2020, que foi realizada em 2021, mas antes de jogar pela primeira vez ali em junho uma Euro, a Macedônia do Norte tinha vencido a Alemanha no início das eliminatórias na Alemanha, em Duisburg, ganhando da Alemanha, que também tinha sido uma zebraça. E agora 2022 começa com a Macedônia do Norte ganhando da Itália na Itália, eliminando a Itália da Copa do Mundo e indo à final da repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. Então assim, a gente precisa olhar também para o outro lado, olhar para o que a Macedônia do Norte tem conseguido em relação à competitividade, a conseguir surpreender, a conseguir brigar de fato por vagas nas competições. Isso é extremamente relevante. É claro que tem uma diferença gritante aí de nível das seleções. Não é o resultado, o gol no chute de fora da área nos acréscimos que muda isso. A gente vai olhar, um time, a Macedônia do Norte nem é tão pior assim do que a Itália. Não é esse o ponto. E é claro que o volume do jogo, o controle, a presença no campo de ataque, a diferença nas estatísticas de finalizações, tudo isso sinaliza uma superioridade da Itália. Agora, a capacidade da Macedônia do Norte em se manter viva e tentar, num detalhe, chegar ao gol da vitória, como chegou mais uma vez, como já tinha feito, por exemplo, contra a Alemanha lá atrás, mostra como o futebol no alto nível, né, o futebol profissional, o futebol de seleções, é um futebol altamente competitivo e muitas vezes vira o detalhe, muitas vezes vira uma bobeira que pode te custar caro lá na frente. E acho que é por aí que é a minha forma de enxergar da Itália ficando fora da Copa dessa vez. Porque é claro que tem um peso gigante, uma seleção do tamanho da Itália, ficar fora de 2 Copas do Mundo seguidas. Isso assim, é algo inacreditável e inadmissível. A Itália já tinha ficado fora da Copa de 2018, agora fica fora da Copa de 2022. Mas eu vejo diferenças muito grandes nos dois ciclos.
E talvez isso torne essa eliminação ainda mais difícil de digerir, porque dessa vez eu não vejo muito para onde você depositar as suas frustrações em relação à Itália. Em 2018 era mais fácil. Em 2018, para a Copa de 2018 no caso, né, era mais fácil enxergar uma terra arrasada que para mim não confere com a situação atual da Itália. A gente tá falando de uma Itália que é a atual campeã da Euro e jogando um ótimo futebol, principalmente ali na fase de grupos, no início do mata-mata também. A gente tá falando de uma Itália que ao longo do ciclo teve um bom time, boas atuações muitas vezes, que tem um treinador que vem fazendo, que fez um bom trabalho, o Roberto Mancini, mas que evidentemente vai ficar marcado por essa eliminação também de Copa do Mundo, mas a gente não pode apagar completamente o que aconteceu por conveniência, só para adotar o discurso que tá tudo terra arrasada. Não dá para falar que a Itália tem uma seleção fraca, a Itália tem vários ótimos jogadores para alguns setores do campo, tem renovação, tem jogadores que não são só os veteranos, quando a gente olha para diferentes setores do campo, seja o centro do campo, com um nível altíssimo, quando a gente fala de Jorginho, Verratti, Barella, entre outros nomes, né? Locatelli na Euro também, a ausência do Chiesa é importante nessa reta final de ciclo de Copa do Mundo também, quando a gente fala de opções pro ataque. Faz falta, sim, um centroavante mais confiável para a seleção italiana, e isso não é uma novidade de agora, já existia essa questão durante a Euro que foi vencida pela Itália, mas assim, não é uma questão de elenco limitado, não é uma questão de treinador limitado, como era muito natural direcionar essa frustração pro Ventura na Copa de 2018, quando não veio a classificação, ou para um momento delicado do futebol italiano, porque naquela época, o cenário local em termos de Liga Nacional era muito diferente do atual. A Itália viveu nesse ciclo, e aí eu tô pegando do fim da Copa de 2018 até agora, um período de fortalecimento, de resgate da sua seleção, depois do que lá sim tinha cara de terra arrasada, viveu um período de resgate do seu campeonato nacional, a Série A italiana, vive nesses últimos anos, nesses anos desse ciclo, o seu melhor momento em mais de uma década. Então assim, não é que o campeonato italiano esteja em baixa, não é que a Itália não tenha bons jogadores, não é que a seleção da Itália não tivesse apresentado bom nível nos últimos anos, não é que falte treinador a seleção da Itália. Então assim, fica muito difícil explicar de uma forma objetiva, o que torna ainda maior a frustração. Por isso que eu falava, geralmente no futebol, quando vem essas grandes decepções, os grandes vexames, as grandes zebras, é muito natural procurar um alvo para depositar as frustrações. E nesse caso, não tem muito o que fazer, não tem um alvo fácil para você direcionar. Não que eu goste dessa forma de encarar a coisa, tá? Tô só falando como costuma funcionar a coisa no futebol. E para onde vai essa frustração? E aí muito mais de uma forma mais consciente, mais racional, pro fato da Itália ter dado a bobeira de não se garantir diretamente para a Copa do Mundo. Aí, sem dúvida nenhuma, está o grande pecado da Itália. E quando a gente olha para os tropeços na fase de grupos, na fase inicial, né, das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, o início da Itália tinha sido muito bom, a segunda metade foi de tropeços, e a Itália deixa escapar uma vaga que parecia muito óbvia. E aí seria a chance de evitar tudo isso. Porque sim, é um regulamento cruel, questionável dessa repescagem para a Copa do Mundo, que não colocou cabeças de chave para um segundo momento, projetando as finais das 3 vagas pela repescagem. É cruel, é questionável. Talvez pudesse ter sido feito de um outro jeito, e isso já foi muito debatido lá atrás, até porque possibilitava um Portugal e Itália na final. E isso já era por si só um problema, entre aspas. Aí vai muito de cada um, né? Mas assim, você colocar 2 das principais seleções do continente se enfrentando por uma vaga na Copa do Mundo, me parece um erro de regulamento em relação a direcionamento por ranking nos cabeças. Mas não é esse o ponto aqui. Nem é disso que a Itália pode reclamar, porque não chegou a enfrentar Portugal na final. E porque, mais do que qualquer outra coisa, o grande ponto da Itália foi cair nessa repescagem. Dar a bobeira de ficar fora da vaga direta pela fase de grupos significa entrar num bolo de times que, claro, tem uma diferença de nível entre eles, mas você entra num nível decisivo de jogos, de tiro curto, um jogo, uma semana, que vai definir com um jogo único, semifinal e final, uma vaga na Copa do Mundo. E é um risco que essas seleções não podem correr, porque pode acontecer, como aconteceu diante da Macedônia do Norte. Então eu acho assim, um caso bem particular esse da Itália, porque é evidente que é uma das grandes histórias dessa eliminatória para a Copa do Mundo, será uma das grandes ausências da Copa do Mundo, mais uma vez. É muito grave ver a Itália ficar fora de 2 Copas seguidas. Não dá para ignorar as dificuldades da Itália ao longo desses 8 anos, se a gente pega 2 ciclos. Mas eu faço questão de diferenciar. Esse último ciclo não era um ciclo de terra arrasada, não era um ciclo de tudo dando errado, não era uma Itália que chegou com tudo aos trancos e barrancos para essa decisão de vaga, mas é uma Itália que cometeu erros em momentos em que não poderia cometer. E aí correu risco. E ao correr o risco,
pode acontecer, ainda que seja improvável, como era essa eliminação para a Macedônia do Norte numa semifinal de repescagem europeia para a Copa do Mundo. Enfim, um dia, uma semana recheada de jogos pelo mundo e eliminatórias. O clima é cada vez mais aí de Copa. Na próxima semana tem sorteio também. E agora a gente já sabe que a Itália não estará lá. Portugal vai enfrentar a Macedônia do Norte na final dessa chave da repescagem da Europa. Um abraço para todo mundo e até a próxima.